Oiê, eu sou a Thalita, esse é o canal Astrofluxo e eu vim te convidar para a gente mergulhar nos mistérios da vida. Esse é um canal onde o lema é que os dispostos se atraem. Então, se você é um disposto, chegou no lugar certo. Se você quiser enviar esse vídeo para alguém também que você acha que está disposto, fique à vontade. Curte, comenta, compartilha e é isso. Bora lá? Bom, hoje eu vou gravar mais um vídeo com a trajetória de alinhamento, né? Então, a pessoa que vem para passar em sessão comigo, eu nem sei falar se é uma terapia, eu tô querendo me desprender um pouco desse termo, porque eu acho que é muito além, sei lá, eu junto tanta coisa, então é um alinhamento mesmo, né? E eu tô com uma pessoa aqui hoje que tem 2 anos e 5 meses, 2 anos e meio, que passa em sessão comigo. E a gente vai acompanhar aqui a trajetória dela de transformação, porque eu admiro demais toda a trajetória dela. E principalmente porque ela cuida de crianças. Ela é como se ela... Ai, eu posso falar assim que ela me representa no que ela coloca para os estudantes dela. Eu amo quando ela fala os meus estudantes. Ela dá aula para crianças, então tem cada história que, meu Deus. Então, hoje eu tô com a Cida, com a Aparecida Grangeiro. Bom, então essa é a Cida Grangeiro. Meu Deus do céu, Jesus amado. Prepara o lenço aí que vocês vão chorar agora, hein? Bom, Cida, então todo mundo eu trago uma lembrancinha e eu escolhi essa aqui, que é para você carregar no pulso a partir de agora, quando você sentir, representando todo esse movimento que a gente faz de anos. Nossa, tá combinando com a sua roupa, inclusive. Gente! Olha que linda! Querido. Bom, já vamos estrear. Vamos abrir aqui, quer ver? Ó, ela abre assim. Isso. Vai, isso, ó. Tem, que aí eu te ajudo. Você aqui. Aí. Ai, nossa, que chiqueza! Nossa. Meu Deus do céu! Ficou linda. Um arraso. Linda, 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 linda. Pra você lembrar desse momento. Muito bom, obrigada. Então, Cida, a gente começou lá em novembro de 2022. Uau! E aí, em novembro de 2022, foi quando a gente começou... Não, eu já estava no movimento do Ho'oponopono, né? Já. Você já fazia o Ho'oponopono. Isso. Aí porque você veio por conta do Ho'oponopono, né? Sim, a Marcinha me convidou, né? A Marcinha é uma fofa que eu amo, trabalhava comigo na escola. E ela sempre comentava de você. E aí, né, a curiosidade de conhecer a pessoa que tanto ela falava, me fazia só aumentar a vontade de conhecer a Thalita Mesquita. E aí foi difícil eu conseguir ir para entrar no Ho'oponopono. Porque várias vezes que eu tentava, não tinha vaga. Meu Deus. E aí eu falava assim, meu Deus, mas será que eu vou continuar insistindo? Eu falei, não, vou continuar insistindo porque eu sou insistente. E aí até que uma vez você falou assim, olha, se alguém desistir, eu coloco você. E aí foi o que aconteceu. Umas 3, 4 vezes eu não tinha conseguido. E naquela última vez que eu falei assim, será que hoje eu consigo? Aí você me disse, né, se alguém não conseguir vir, aí eu coloco você na vaga. E aí deu certo. E aí de lá pra cá nunca mais eu deixei. Gente, aqui, ó, pra estar aqui tem que estar muito disposto, né? Fala aí. Ai, porque olha, meu Jesus amado. Caraca, que legal. Mas era muito legal aqueles Ho'oponoponos, né? Sim, tanto que eu indiquei pra várias pessoas que também vieram. Eu acho que foi ali que tudo começou na minha vida, foi com o Ho'oponopono. Cara, que incrível. Eu tenho saudade, sabia? Mas ao mesmo tempo que eu tenho saudade, eu lembro do tanto que me dava de trabalho. Uhum. E não só o trabalho, 2 sessões. Gente, eu era muito doida, super né? Super lotado.
Era descendo uma turma e já E subindo aquele outra bando leva. de gente, né? Meu Jesus amado. Era bom Mas foi demais. muito bom, né? Foi uma abertura de caminhos para É. todos aqueles que estavam dispostos, né? Que estava disposto, exatamente. Porque assim, eu já percebi, e eu também me observo muito, e eu já percebi que a maneira que eu trabalho é você aproveitar a oportunidade. Porque hoje mesmo uma menina, quando vai ter cacau de novo? Eu falei, ai, amada, não sei. Entendeu? Porque parece que eu sou de fases, entendeu? Eu sou literalmente de fases, entendeu? Então vai ter uma fase que eu vou estar com aquilo e aproveitou, não aproveitou, eu não sei quando que eu vou fazer de novo, porque eu tenho que estar, né? Tem que ter um gás que Na verdade, eu acho que assim, é o chamado. é o chamado. Você tem o momento que é aquilo que você tem que fazer, pelo menos eu vejo dessa forma, nesse tempo que eu tô com a Thalita. E aí começa aquele movimento, e aí na hora que encerrou o ciclo daquilo já é para iniciar outro. Por isso que você tá sempre nesse movimento, não para. Né? E quando eu falo que eu vou parar com alguma coisa, não é que eu vou parar, é que calma, que eu preciso me recolher pra eu poder vir com outra coisa, né? Exato. Eu já percebi isso, porque no grupo de oração lá, que no final do ano eu falei, gente, não dá mais, vamos parar. Nem um mês depois eu já tava agilizando outra coisa, né? Já tinha começado. E já foi mais leve, e já está mais leve. Com certeza. Né? Muito mais leve. Uau! Muito bom, Cida, meu Deus, é tanta coisa, porque assim, hoje você é professora? Sim, sou professora de 5º ano, né? Eu já estou nessa escola que eu estou trabalhando há 5 anos. Eu comecei lá como professora eventual, depois eu fui professora substituta nessa escola. Então tá dando em torno de 6 anos, mas eu não conto as substituições e nem como eventual, porque eu não estava direto na escola como contratada, né? Sim. Só substituindo. Mas desde que eu entrei nessa escola, eu percebo o quanto houve mudanças, né? Transformações. E principalmente depois que eu comecei a fazer parte do movimento que eu faço com a Thalita. Então eu vejo muita diferença dentro da escola. Sim. Hoje eu sou professora de 5º ano, já estou 3º ano consecutivo com o 5º ano, mas lá também já fui professora de 1º e de 3º ano. Então assim, é algo que hoje eu vejo que era algo que eu queria realmente para minha vida, porque eu sempre quis ser professora. Mas aí você cresce, você muda os seus pensamentos, vem as mudanças. Durante 25 anos eu trabalhei em comércio, mas sempre na minha cabeça pensando que eu poderia, né, fazer algo diferente. E aí teve um momento da minha vida que eu falei, não, vou voltar a estudar. E aí fui fazer pedagogia. Uau! E aí foi aonde houve toda uma mudança para mim chegar aonde eu estou hoje, né? Foi algo que foi, acho que, conduzido. Houve uma condução para me seguir neste caminho. Não, ao meu ver, assim, você precisava ter passado por tudo que você passou para você ser a professora que você é, do jeitinho que você é hoje. Sim. Fazendo a diferença hoje, nesse momento que a gente está passando por 1 milhão de turbulências, de loucura e tudo mais, e tá lá a Cida com esses alunos que é meu Deus, é uma coisa muito... E cada turma incrível. que eu pego, eu penso assim, gente, é incrível, como você mesmo falou. É incrível porque assim, cada turma tem o seu jeitinho, né? E cada uma tem o seu desafio também. Então, desde quando eu iniciei lá na escola, eu percebo assim que as coisas elas vão acontecendo e depois eu vou falando assim, caramba, foi dessa forma que aconteceu essa trajetória dessa criança. No começo era alguns, depois foram aumentando e hoje eu percebo que é a turma. Então esses meus estudantes, eu percebo que a cada um ali a transformação está sendo feita de verdade. E não só
hoje é a turma, mas de tudo que você me traz aqui mensalmente, eu percebo que a sua turma já tá ficando famosa na escola. Sim. Já tá. Então, na verdade, o negócio já tá indo, né, fora da sala de aula. Já né? tá abrangendo o espaço, não só o espaço escolar, já tá indo pro lado de fora também, que muitos deles já estão levando para fora, para os seus familiares. Sim, também. Familiares. É bem incrível. Eu falei que vai chorar, mas eu que já tô querendo chorar aqui, porque, enfim, só de eu lembrar, eu acho que é muito legal a gente fazer esse vídeo. Eu vou te contar que essa semana, né, na quinta-feira, eu tô fazendo um trabalho com eles, que eu faço leitura de leite, assim que eu entro em sala. Então eu tô lendo para eles O Pequeno Príncipe. Então, assim, dentro da história do Pequeno Príncipe, tem um contexto lá na leitura que ele não dá valor à rosa, porque ele percebe somente a rosa que é dele, que ele vê a beleza naquela rosa. E as outras rosas para ele não têm importância. E aí, nessa parte da leitura, eu achei muito interessante eu mostrar para eles, porque eu tô com uma situação, problema em sala de indisciplina com outros professores. E eu trazer isso para eles, eles perceberem o quanto eles são importantes, de quanto eles podem fazer a diferença com as outras pessoas, mas para haver essa mudança tem que começar por eles. Sim. E aí, nessa leitura, eu queria fechar o capítulo com eles de uma forma diferenciada. Aí eu comprei umas pedrinhas, e umas pedrinhas, eu tinha pedido bem brilhosa, mas elas não veio com brilho. E veio fosca. Eu falei, ai meu Deus, acho que eu vou devolver. Eu falei, não, deixa o fosco mesmo. E aí eu fui, depois que eu terminei a leitura, e aí conversei com eles, aí falei, agora, já que o Pequeno Príncipe não entendeu, ele não entendeu a importância da rosa, né? E eu quero que vocês entendam a importância da rosa, porque se você olhar lá no fundo, na beleza da flor, vocês vão ver o quanto elas são importantes, o quanto faz a diferença quando você conversa com as plantas, porque elas vão tendo uma vida diferente, você vai semear para elas crescerem, né? Então aí eu fui e entreguei para cada uma pedrinha. E aí eu pedia para eles fechar a mão, e aí eu entregava a pedrinha assim, e eu falava assim, olha, é algo seu, é muito importante para você. E é aqui, quando você abrir, só você vai ver esse brilho. Só você, mais ninguém. E aí, conforme eles iam abrindo, e alguns que ficavam assim impactados, que eu também comecei a ficar, né? Porque eu só estava fazendo um trabalho ali com eles. Só que eles começaram de fato a enxergar o brilho e uns pegavam... Na pedra fosca! Na pedra fosca. Ai, Jesus. Thalita, eles pegavam a pedrinha assim e pensavam assim, ó. Professora, não tô acreditando. Meu Deus! A Laura foi uma das que fez isso, assim, foi muito forte pra mim, porque eu tenho já uma história com a Laura. Aí a Laura olhou assim, professora, a minha pedra, ela tá um azul, era um azul meio escuro, mas ela tá um azul brilhante, céu. Ela enxergou. Ai, professora, olha, ai, meu brilho. Esse brilho meu nunca mais ninguém tira de mim. Foram essas palavras dela. E aí ela guardou a pedra e cada um foi pegando a sua pedra e falando e guardando a sua pedra. Eu falei, esse brilho é seu. Isso é algo que ninguém tira de você. Então, para você fazer algo para alguém, primeiro você se vê nele. E é o que acontece comigo, né? Todo um trabalho que você faz comigo, primeiro eu precisei entender Cida, para depois eu começar a perceber que as outras pessoas também iam perceber em mim. Sim. E é o que eu faço com essas crianças. E aí hoje eu vejo que aí a gente fez um outro, aí entreguei as pedras, cada um agora cuida da sua pedra. Uma lá falou que fica debaixo do travesseiro, que é para a luz nunca sair dela. O outro já falou que vai ficar no bolso dele, que é para a energia da pedra, porque eu falo de energia, eu falo de tudo, né? Uhum. Aí a energia da pedra, e aí cada um tá vendo o seu brilho, porque era cada uma de uma cor, né? E aí, nisso, eu fiz eles entenderem do potencial, do brilho que eles têm, que ninguém pode tirar isso deles. E para eles também aprender a respeitar as outras pessoas também, a individualidade de cada um.
Porque, às vezes, quando você quer buscar no outro, você acaba esquecendo de si próprio. Sim. Né? Você valoriza o outro, mas não valoriza você. E eu tenho crianças já fazendo isso. Sim. Crianças de 9, 10 anos que dá valor a outra pessoa, mas não se valoriza, não se enxerga. Né? E aí é todo um trabalho que eu faço, que eu percebo que faz a diferença. Que nem eu comentei da Laura, que essa que pegou a pedra e ficou assim, e ela viu um azul na pedra assim. Era uma aluna que chegou para mim de cabeça baixa, mas eu olhava para aquela menina e falei, essa menina tem algo a mais. Não é essa menina que ela vai representar essa sala. E eu falava para mim mesmo, essa menina vai representar essa sala. E tá sendo assim. Então, assim, hoje, quando eu falo da Laura, para mim é até emocionante falar dela, porque eu me emociono, porque a gente também fez um trabalho sobre sua biografia, uma criança fazendo a sua biografia, e você ouvir ela falando coisas que uma criança de 10 anos tendo aquela percepção, para mim é muito gratificante. E quando ela fala que a professora Cida fez ela enxergar o brilho que ela tem, Uau. Então, para mim, pode ser, eu tenho 33 alunos, mas se um aluno já perceber, mas não é só um, são vários. E as cartas que eu recebo, eles falando das palavras que eu passo para eles, eles falam, professora, principalmente a Laura, você é uma professora diferente, né? Você conduz a sala nossa com palavras diferentes, porque eu gosto de pôr a mensagem, né, do dia, e sempre a gente faz uma reflexão. E aí ela fala isso pra mim, assim, saindo algo de dentro dela, assim, de uma forma tão, tão sublime, que eu falo, não, eu acho que eu tô no caminho certo. Porque tem hora também que a sala é uma turminha, essa turma minha tá bem desafiadora. Então aí eu falo assim, não, acho que eu não vou conseguir dar conta. E quando vem, parece que não, aí vem lá, as cartas e cartas que eles escrevem pra mim, aí eu vou ler e eu falo assim, não, é o caminho certo, é onde você tem que continuar. Então, assim, faz toda a diferença quando você sabe usar de palavras que também alguém conduziu isso pra você. E eu sei disso que tá fazendo a diferença na minha vida. E aí eu percebo, que nem aquela música, né? Eu curo, você me cura, eu te curo. E eu acho que é essa cura que tá acontecendo, porque o mundo tá precisando disso. O mundo tá precisando disso. E é através das palavras. A palavra, ela tem o poder, eu falo muito isso em sala. Sim. Ela tem o poder de nos elevar, como nos rebaixar. Mas assim, eu vejo que, graças a Deus, na minha turma, é sempre elevando eles, mostrando isso pra eles. E faz total diferença. Total. Nossa, nem fala. Eu quero trazer duas situações aqui pra gente falar um pouquinho, que na verdade, assim, essa primeira eu preciso dar voltar um pouquinho, porque na verdade, pra mim, você se torna professora a partir do momento que você se vira mãe. Eu acompanhando toda a sua trajetória, do seu filho, né? Pra mim, você foi uma mãe professora. Isso você acha que é verdade. Você foi uma mãe professora, porque, é gente, é incrível, né, a maneira que você conduziu a criação dos seus meninos, de estar sempre repetindo, de estar sempre, né, mostrando o potencial deles, o quanto que eles eram inteligentes, o quanto... Porque muito do que você me conta, do que você faz com os seus alunos, na verdade você fez com os seus filhos. Exatamente. Né? E hoje você vê o seu filho um advogado, né? É muito forte. Eu estava pensando nisso quando a gente falou, vamos fazer, né? De você vir conversar comigo. Falei, gente, que trabalho incrível que a Cida fez já com o filho, Sim. né? E muito vitoriosa, porque querendo ou não, hoje ele é um advogado, ele é um homem da lei, presta atenção, né? Verdade. E é muito legal, assim, esses tempos atrás eu precisei consultar ele com um negócio. Nossa, depois na mesma hora, eu falei, você tá doida? Você sabe que ele, né, faz um monte de coisa, você ainda vai perguntar coisa pra ele. E aí, cara, ele me atendeu assim, de um jeitinho tão querido. Bom, eu não tenho do que falar, né? Porque ele me trata, meu Deus.
Eu não vou ter ciúmes da Thalita com o Aleph, né? Pelo amor de Deus, porque o Aleph te admira demais, Ai, né? menina, nesse dia eu falei assim, gente, que loucura, porque a questão é que era uma questão que eu não tinha outra pessoa pra perguntar. E aí eu fui perguntar pra ele. E eu falei, a hora que eu perguntei, eu falei, meu Deus, o menino é todo culpado e eu ainda fui atrás dele. Pois ele falou assim, Thalita, olha, eu vou verificar e assim que eu puder, mais tarde eu volto. Menina, mais tarde ele voltou, assim, com tudo detalhado, com tudo, sabe? Muito, olha, foi demais. E ali eu falei, gente, olha a educação que essa criança recebeu. Sim. E eu sou testemunha que hoje, você trata os seus alunos com a sensação que eu tenho que são todos seus filhos. Eu também tenho essa sensação. Você também Lá tem, na né? escola elas falam isso, né? Que assim, que eu tenho muito essa coisa de mãezona, né? Eu sou muito acolhedora mesmo com eles, seja a minha turma, não seja a minha turma. Então, quando a professora Cida passa, quem é do primeiro, quem é do segundo, terceiro, quarto, porque a escola vai até o 5º ano, né? Sim. A nossa, lá funde 1 até o 5º. Então, todo mundo conhece a professora Cida, e aí, assim, aonde eu chego, eu vou abraçando, eu vou beijando. Então, é de mim isso. Então, ele já tem o olhar de a professora acolhedora, né? A professora que abraça, a professora que sempre tem uma atenção. É lógico que a todo momento eu sou assim, mas quando eu tenho que ser pulso firme com eles, eu sou também. Sim. Assim foi com a vida dos meus filhos também, na criação deles. Eu penso que o meu diferencial, tanto com os meus filhos quanto com os meus estudantes, é de você motivar. Essa motivação faz total diferença. Não sou só uma mediadora, professora dentro de sala de aula para conteúdo. Eu não me vejo assim só professora de conteúdo, porque a sala de aula, a criança, ela vai além do aprender, do aprendizado, ensino e aprendizagem. Sim. Eu vejo que se você não trabalhar o emocional dessa criança, você não entender essa criança, ela não vai chegar... Você não vai falar a mesma linguagem que ela, não vai né? chegar no resultado que você quer. Então, primeiro você também tem que entender o contexto dessa criança, porque às vezes ela vem com um problema de casa. E aí eu já fico com várias coisas já na cabeça, né? Aí eu começo a observar o meu aluno, porque eu conheço um por um. Eu sou 33, eu conheço todos. Assim, olhando, assim, tanto que eu até comentei com você de uma situação que eu vi na sala, que acho que era assim, pra mim realmente entender o contexto de todos. Esse era um dos pontos que eu queria falar, então já pode falar. Que foi o dia que eles brigaram, né? E você pôs a cadeira na frente e eles foram revezando e cada um falando das suas dores, né? E aí foi aquele momento assim que eu falei assim, caramba, e não era a minha aula, mas acho que todo o universo conspirou para que eu ficasse ali naquele momento. Foram 2 aulas e foi um momento de escuta mesmo, daquele turbilhão que aconteceu na sala, aquela tempestade que eu tive que levar até para a direção. Quando eu retornei, que eu comecei a falar da professora Cida, porque eu gosto muito de falar do meu cotidiano para eles entenderem, né, que a professora também sente, tem alegria, tem dores e que eles podem contar comigo para tudo. Sim. Então aí ali naquele momento, porque começou uma fala de pai e de mãe, né? Você tem, você não tem, e é onde você mexe em feridas que não estão cicatrizadas. E aí eu comecei a falar da professora Cida, da dor minha, né? Da perda da minha mãe. De uma criança que com 2 anos não tinha sua mãe. Aí eu falei, eu tenho sim a minha madrasta, mas eu não tenho a minha mãe biológica. E vocês sabem que isso pode ocasionar uma dor quando alguém fala alguma coisa? Então, por que vocês estavam mexendo com a Giovana ou com o Gabriel? A gente tem que ter esse respeito pelo colega, a empatia, porque às vezes não está cicatrizado, vocês estão abrindo uma ferida na pessoa. Por isso que aconteceu tudo isso. E aí começamos a falar, de repente, levantou a mão. E é o aluno que mais é problemático na sala. Ele vive no meio da confusão que tem na sala, né? E aí ele pediu para falar. E aí ele falou, professora, você sabe o que é você ser abandonado pela tua mãe com 2 anos de idade? E aí eu falei, opa, peraí. A sua faleceu, mas a dele abandonou ele. Ele abandonou.
Aí eu falei, peraí. Cara, que incrível. Falei assim, você quer falar? Então tá, peraí, a professora vai pegar uma cadeira. Pô, eu coloquei a cadeira ali, e aí ele começou a falar. Aí dele falar, professora, eu também posso falar? Pode, bem. Professora, eu também. Eu só sei que começou a sessão. Foi todo mundo querendo falar, e todo mundo falando das suas dores, uns com dores que você fala assim, isso daqui, ó, é o que tá refletindo. Se esse menino é o que tá sendo aqui, porque perdeu a mãe. O outro porque a mãe abandonou. E ele, quando fala de mulher para ele tem uma coisa assim, sabe, de repulsa, de ir para trás, de querer. Ele sempre olha para as meninas com um olhar assim de querer ofender. Até a minha coordenadora ontem perguntou, falou, nossa, Cida, o Everton tá diferente, né? Olha. Ele tá mais reflexivo. Eu falei, sim. Então você vai percebendo que conforme você vai trabalhando com essa criança, ela vai mudando. Sim. Né? Você vai dando atenção para ela, você vai dando ouvidos, né? E aí, nessa forma que foi colocada ali, todos eles foram falando e foram coisas que eu precisava ouvir, porque eu não conhecia aquelas crianças. Eu fui entender que teve aluno que perdeu a mãe, que faleceu. Eu fui entender que foram abandonados, que a mãe abandonou, que é o caso do Everton, e do Gabriel, que é o que entra mais em conflito na sala. Foi abandono, era espancado e foi abandonado. Eu tenho casos de uma que o pai a rejeita e ela fala assim, professora, eu só queria que ele me ligasse, pensasse em mim. E essa falou para mim claramente, professora, eu quero ser médica para quando meu pai estiver velhinho, eu cuidar dele e falar para ele assim, ó, você não cuidou de mim, mas eu tô aqui para cuidar de você. E ela é só uma criança, ela tem 10 anos. Então eu fui ouvindo tudo aquilo, aquele dia eu fui... E aquilo que eu ia ouvindo, eu falei assim, gente do céu, cada um com uma história, cada uma com uma vivência, as dores dessas crianças. E aí eu fui entendendo que aquele dia seria um momento de cura. E aí eu falei assim, e agora, professora, então vai pôr uma música do Jota Quest pra gente encerrar com um abraço, porque o abraço cura tudo. E eu nem precisei colocar música. Quando eu percebi, tava todo mundo se abraçando e um chororô na sala. E aí eles um falando pro outro, olha, pode contar comigo, conta comigo, olha, a gente brigou, mas agora passou, vamos nos ajudar. Tá certo que eles são só crianças, mas eu sei que alguma coisa ali fez uma mudança. Sim. Mudou naquele dia. O que importa é o que aconteceu naquele dia. Aquela turbulência se tornou depois uma paz. Eu saí daquela escola naquele dia, eu saí assim plena. Eu fui para minha casa refletindo, eu nem dormi direito pensando naquilo. Depois até te falei, sim, né? Porque foi tão mágico. Eu acho que tinha que acontecer daquele jeitinho para mim entender a turma. E hoje eu entendendo um pouco mais, eu observo hoje cada um. Você tem um olhar individual, respeitando, né, todo. Até para você tem informação para trabalhar, né, de como você, em que ângulo você pode pegar, né? Eu lembro que depois que você compartilhou isso comigo, você comentou também que em dado momento lá, como eles são crianças, em dado momento eles estavam lá brigando de novo. Sim. E aí você falou, gente, cadê? Eu falei, e aí? Aí o Brian já voltou para trás assim, já falou, é verdade. Falou, mano, respira, desculpa aí, vamos pra sala e tal. Eu falei, opa! É isso, você tá ensinando eles, né, Cida? Porque às vezes eles não têm essa mediação em casa. Isso. Não vou generalizar, mas muitos dos pais, né, não dá nem atenção pra criança. Sim. Eu tenho estudantes lá que os pais não têm um convívio com a criança, né? Eu tenho até uma estudante que ontem falou assim pra mim, professora, foi uma das que fez a biografia. E aí cada vez que eu observo eles falando, eu fico só prestando atenção. O quanto essas crianças estão vindo mais com dores. Sim. Né? Ela falou, professora, eu não tenho... Na biografia dela, tá? Porque eu pedi pra eles fazerem a biografia de acordo com o que estava lá pra mim fazer dentro do currículo. Mas eu falei, usem o que vocês quiserem, não precisa seguir um roteiro como tá ali, não. Se vocês quiserem mudar, vocês podem mudar.
E aí ela foi uma das que eu escolhi para fazer a apresentação. É uma das estudantes que também me dá muito trabalho, que é a Giovana. E ela falou assim, professora, eu vou falar um pouco sobre isso, porque assim, na minha casa eu não tenho privacidade. Qualquer um entra no meu quarto a hora que quer. Minha mãe nem bate na porta do quarto. Minha mãe, minha outra mãe entra no quarto. Eu não tenho privacidade. E o único lugar que eu tenho privacidade é no chuveiro. E aí no chuveiro eu chorei tanto, professora, porque eu fiquei perguntando para mim mesma, poxa, a professora Cida me aconselha tanta coisa, ela me fala tanta coisa pro meu bem, por que eu não estou seguindo o que a professora Cida fala? E aí eu comecei a chorar e chorar e chorar. Falei, gente, a menina já tá fazendo um trabalho no chuveiro. Sim. De dores, de percepção de mágoas com coisas de adulto também. Sim. E eu falei assim, meu Deus. Cara, que incrível. Meu Deus. Ai, Jesus. Olha, Cida, aí voltando, né, que a gente acabou indo no segundo ponto, que era, eu queria trazer justamente essa coisa do grupo, que você iniciou o ano desse jeito. Então eu vou voltar, né? Aí voltei lá, você sendo mãe, pra mim ali você começou sendo a professora dos seus filhos. E aí você viveu lá, como você disse, 25 anos no comércio, Sim. aprendendo a ver tudo, observar tudo. Levava o Aleph, tá? Então, por isso que ele fala, mãe só ensinou a gente a trabalhar. Mas é isso, né? Olha hoje, né? E aí vem você, né, começando aí essa jornada de 6 anos, dando aula e tal. E há 2 anos e meio você tá comigo. Sim. E eu lembro que a partir de um momento você falava assim pra mim, nossa, tudo que você me ensina, eu ensino lá na minha aula. Eu tô pondo eles pra respirar. Nossa, eu trago a mensagem do dia. Eu faço várias coisas com ele, Thales. Com eles, Thales. Tudo. Aí eu falei, gente, que incrível. Não, você falou assim, foi um dia que eu tava meio numas dúvidas, né? Aquela coisa. E aí você falou assim, você não tem noção do quanto você multiplica o seu trabalho, do quanto o seu trabalho é multiplicado. Eu falei, ela falou assim. Aí você falou, porque eu faço na minha sala de aula, os meus alunos, né, e tal. E ali eu falei, gente... Foi a minha turma de 2023. Que era o do menino do cabelo, do gorro, que ele punha o gorro, que ele tinha vergonha do cabelo dele, né? 2023. Olha, eu conheço os alunos todos, E depois, em 2024, o Pietro, que ela nem esqueceu do Pietro. Né? E agora, em 2025, você vai saber, já começou, né? Que é o Gabriel, que é um dos mais assim, a Giovana e o Everton. Esses 3 são os poderosos da sala. E olha que interessante, né? Porque você tá crescendo, né? Os desafios, mas você já tá escolada, né? Enfim, então eu lembro, né, que aquilo ali, quando você me falou, cara, você não tem noção o quanto que o seu trabalho é multiplicado. E aí eu falei, gente, que incrível. Ali, amada, você não tem noção do que você trouxe pra mim. Você me trouxe um gás aquele dia que eu falei, caraca, então é isso, né? Olha, eu não vou lá na escola, mas eu tô sendo representada lá. Você até falou assim, nossa, aceita agora. Me aceita, tá, né? Foi mesmo. Aí eu não me lembro se isso foi antes ou depois, que aí eu não sei se você vai se lembrar, mas eu quero te trazer essa lembrança de um ponto, assim, que eu acho que todas as vezes que eu te olho, eu lembro desse dia. Que foi um dia que eu não me lembro o que aconteceu, que eu não tinha... Geralmente, o que a gente faz, né? Você vem aqui, eu te dou datas do que vai acontecer, né? Pra você se posicionar, tal dia, tal coisa, tal dia, tal coisa. Eu não me lembro exatamente o que... Eu não lembro se você não veio no mês, ou eu que comi bola. Eu não me lembro. Eu só sei que você chegou aqui num dia e eu falei assim, Cida, o que aconteceu dia 8? E aí você fez assim, dia 8, Thali. Ai. Aí eu falei, porque nesse dia você acessou sua espiritualidade. Você lembra disso? Lembro. Foi em 2023. Eu falei, nesse dia você acessou sua espiritualidade. Nesse dia sua espiritualidade falou com você. Você não lembra de nada? Você fala, eu lembro que ainda te dei um tempinho. Você falou, não lembro de nada, não. De repente você falou assim, e aí você começou a chorar. Foi minha aluna que não sabia ler nem escrever no 5º ano. E aí
com muito esforço, né? Ela começou, realmente até emocionante para mim, porque naquele dia, quando eu falei assim, estou fazendo uma atividade com eles, e aí eu me lembro que ela fez um bilhetinho para mim falando da importância da professora Cida, que eu tinha ensinado ela a ler e escrever, e ela estava lendo ali para mim. E as palavras que ela usou, né, foi de agradecimento por todo o processo que ela teve e que aquele ali ia ser para a vida dela. Eu não estou me lembrando agora o contexto. Sim. Você se lembra? Que ela até falou que ela estava sendo ela agora naquele momento. Então, agora eu vou te lembrar de um outro detalhe que eu acho que você não tá lembrando. Na verdade, nesse dia, quando você falou assim, eu falei, você lembra o que você fez? Aí você falou, não lembro. Daqui a pouco você falou assim, foi o dia que os alunos se juntaram no pátio para fazer uma homenagem para mim. Foi verdade. E aí você começou a chorar justamente porque ela foi a oradora da turma. Lendo. Foi, verdade. Lembra? Sim. E ela fez... Na frente de todo mundo, ela lendo. Que começou o ano sem saber ler, no 5º ano. E aí ela falou, te agradecendo, porque você deu toda a atenção e ela estava saindo daquele ano sabendo ler por conta de você. E ali eu falei assim, então, nesse dia não era ela falando com você. Era a sua espiritualidade. Aí foi onde que eu desmanchei mesmo de chorar. E aí eu entendi. E aí eu entendi todo esse processo. E foi aí que começou, que eu falei até para você, assim, você não sabe a importância que você tem. E por isso a minha admiração pela Thalita só aumenta cada vez mais. Porque tudo que eu venho aqui, eu absorvo, eu chego lá e eu tento reproduzir em sala de aula. Só que eu percebo que ao mesmo tempo que eu tô fazendo para eles, é para mim, né? Eu comecei a ter essa consciência, né? E esse ano, quando eu tive essa consciência mais fixa mesmo, foi desse momento da cura com os estudantes, que eu falei que foi um dia de cura, foi o entendimento da minha cura mesmo com a minha mãe, né? Porque eu não entendia, eu não aceitava. E foi através da medicina que eu entendi todo esse meu processo com a minha mãe. E hoje eu tenho certeza que eu estou liberta das mágoas, das dores, né? Então, assim, foi todo um trabalho feito por quem? Por essa pessoa que está aqui na minha frente. E assim, e você não sabe o quanto você reverbera na vida das outras pessoas. Por isso que eu falo que você é um instrumento, eu nunca vou deixar de falar isso. Você é um instrumento usado para isso. E aí, assim, a tendência é só aumentar. Que nem quando você me falou assim, estou lá já em outros países. Eu falei, vai ser muito mais. Porque você tem esse dom, é um dom que te deram, né? O nosso ser criador, o nosso divino, seja lá quem for, é para você passar para outras pessoas. E assim, esse poder de transformação, porque eu falo muito isso dentro de sala de aula, essa mudança, essa transformação, ela vem através das palavras, através das nossas ações, das nossas atitudes. E quantas pessoas que vêm nesse espaço sagrado e falam assim, a minha mudança, a minha transformação, e é por esse ser, né? Então, assim, eu sou extremamente grata mesmo. E assim, olha, de 2023 já estamos em 2025. Quantas crianças já passaram pela mão da professora Cida? Sim. E quantas ainda vão passar? Sim. E quantas ainda vão perceber? Porque quando eu colocava as frases com mensagens e eu trabalhava na minha sala, era algo que era só meu ali. E um dia minha coordenadora geral entrou na sala e viu aquilo, impactou assim. Eu acho que tinha algo escrito assim que a impactou. E aí eu falei, olha, eu faço isso todos os dias. Ela levou para nossa reunião que a gente tem, pedagógica, de sexta-feira com todos os professores. E falou, né, para você, a atitude da professora Cida vocês também, se vocês acharem interessante, fazer isso também.
E eu comecei a perceber que outros professores também começaram a fazer. Mas se eles trabalham, a maneira que eles trabalham, eu não sei. Mas eu sei que a sementinha começou a fluir, Sim. né? Então, assim, a forma como você faz, que você passa para as outras pessoas, tá indo, tá caminhando. Mesmo que você não perceba, tudo isso, toda essa grandiosidade está sendo multiplicada. Nossa, meu Deus do céu. Eu lembro desse dia, assim, principalmente, né, de você colocar essa coisa de você multiplicar. Meu Deus do céu. É E eu muito sempre falo incrível. isso para ele, né? Do semear, né? Eu faço com gestos, eu faço de maneiras que eles entendam. E nessa mesma turma de 2023, eu tinha esta aluna e tinha um outro que o vô mesmo falava para mim que em casa ele era taxado de analfabeto. Como que você vai chamar uma criança de 10 anos de analfabeta? Sim. E aí eu olhei para ele assim, ele era da turma do fundão logo no começo, né? E aí num trabalho que eles tinham que me entregar, não estava legal. Mas eu olhei para ele e falei assim: meu Deus, que incrível o seu trabalho! Adorei, perfeito, amei. Não estava, mas eu queria trazer ele para mim. Sim. E aí, professora, sério? Porque eu tinha ouvido o vô falar que ele era analfabeto. Sim. Eu não vou deixar essa criança Sim. ser tratada dessa forma. Aí eu olhei, aí ele: sério, professora? Verdade? Você gostou mesmo? Aí eu passei a mão na cabeça dele ainda. E aí eu falei assim: eu não gostei, eu amei. E você pode muito mais do que isso. Pode ter certeza. Isso é só o começo. Daquele dia, tá? Esse menino veio sentar na frente. E da frente ele saiu um aluno letrado. Tá? Hoje ele vai lá na escola para falar com a professora Cida, porque hoje ele está no 8º ano. E ele fala assim para mim: professora, eu só tenho que te agradecer. Porque às vezes você marca na vida de uma criança, né, com as suas ações. Sim. Ações boas ou ruins. Então eu quero ser lembrada por essas crianças por ações boas. Que eu faça a diferença com uma palavra, com um gesto, com um carinho, porque eles precisam disso. Principalmente as minhas pupilas. Sim. Eles são crianças de periferia, né? Eu falo muito isso para eles, não é porque a gente mora aqui nesse bairro que vocês têm que se fechar para o mundo, vocês têm que se abrir a mente de vocês, abrir horizontes e saber que vocês podem muito mais, vocês podem ir além do que vocês possam imaginar. Tudo depende de vocês. Então, isso para mim, se ninguém um dia fez isso por mim quando criança, alguém quando a Cida se tornou adulta fez. E aí, eu tenho que propagar isso. Então, eu só posso te agradecer. Posso te agradecer porque eu só estou propagando algo que você passou para mim. E assim, eu sou mais grata ainda porque você, além de tudo, você está transformando a vida do meu filho, né? Então é uma troca. E o mundo está precisando disso. Eu falo muito isso para eles. Gente, vamos fazer a diferença nesse mundo porque não é o mundo, são as pessoas, Sim. É a humanidade. Eu sempre tive isso comigo, e a gente precisa passar para o outro acreditar no seu potencial, no seu valor. Eu sempre fiz isso. Eu fiz isso com meus filhos, eu faço isso com meu marido, mas eu deixava de fazer isso comigo. Sim. E você me ensinou a fazer isso comigo, porque você me mostrou o caminho. E eu tô seguindo. E hoje eu faço com toda convicção. Primeiro a Cida, depois o outro. Então, sempre hoje eu olho para mim e falo, primeiro eu, depois o outro. E aí eu falo para as crianças, o espelho. Porque eu olho no espelho, se eu estou refletindo para mim, eu vou refletir para o outro. Porque se eu quero coisas boas para mim, isso vai acontecer. Sim. Porque eu estou determinando. E eu falo isso para eles. Se no futuro vai acontecer, eu não sei. Mas eu estou jogando a sementinha. E eu espero que floresça. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É muito forte tudo isso. Você sabe que todas as vezes que a gente tá em sessão, todas as vezes que a gente tá junto, assim,
Quando eu ouço você falando, eu fico pensando, meu Deus, a gente podia fazer um projeto para as escolas e tal, né? E eu falo, meu Deus, eu viajo, sabe? Você me faz A minha fazer coordenadora algo. até falou, né? Lembra que eu até te falei Sim. do projeto? Que ela falou assim, Cida, você tem que fazer um projeto, você tem que pôr, porque eu fiz o projeto dos sonhos, né? O ano passado com as crianças. E deu muito, deu que tanto tivemos o retorno. Antônio, primeiro ano de Antônio de Oliveira Camargo, diamante. Sim. Uma turma que a gente pegou, eu e a outra professora, nós pegamos uma turma assim, nível básico, né? Porque tivemos aí pandemia, então as crianças não estavam, né, adequadas, né, dentro do conceito para um aprendizado. E eu acho que toda essa mediação de fazer eles acreditarem no potencial deles, a gente trabalhou um projeto na qual eu coloquei várias mensagens, palavras para eles de conscientização, fizemos frases, eu coloquei cada um na sua mesinha com as suas estrelas, porque eu falo que eles são estrelas. E eu acredito, eu tenho certeza disso, que fez toda a diferença, porque fomos diamantes. A minha turma foi uma turma que dentro da Leste, da diretoria de ensino nossa, 3 dos meus estudantes foram homenageados. Meu Deus. E o Pietro, um aluno, lembra? Lembro. Um dos alunos que ninguém nem queria saber do Pietro. Ninguém nem queria olhar para o Pietro. Era só mais um enchendo o saco. Era só mais um perturbando. Foi um dos meus alunos que foi reconhecido na diretoria de ensino. Meu Deus, olha essa revolução, Jesus então, amado. É uma coisa assim que eu... É possível, né? É Tudo possível. tudo Meu Deus. Tudo é uma questão de sintonização. Você vai lá e sintoniza onde você quer mandar aquela vibração. Não, claro que não, dá muito trabalho. Imagina. Mas se você quer, você pode. Basta você Meu. querer. É assim, a nossa vida é assim, a nossa transformação do ser é assim, né? Você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a passar por todos esses desafios. Se você estiver disposto, você consegue. E assim começa com a criança, né? E falando do Aleph, e teve uma sessão que a gente veio aqui, que a gente até ouviu, né? O Aleph falando que ele se achava, não gosto dessa palavra, né? Do animalzinho. E aí ele me perguntava e falou assim, você é o melhor da turma porque você é o letra A, o primeiro da turma. Eu sempre falava isso. E eu falava assim, você é o melhor, você é o mais inteligente, você é o mais esperto. E aí eu acho que ele ficava pensando, minha mãe é meio doida. Como assim? Meio doida, né? Mas tá tudo certo. E ele... Você falou tanto. E eu escrevia cartas para ele, e ele tem essas cartas lá que hoje ele já é casado, né? O quarto dele continua lá montadinho do mesmo jeito. E outro dia eu mexendo nas coisas do quarto, eu vendo as cartas, que eu sou muito de escrever. E eu falando, né, do filho, da coragem, da determinação. E tem uma música que eu sempre falo, que é aquela música dele, que é do Ser Vitorioso. E aquela música, para mim, realmente é ele, denomina o Aleph, né? Em persistência, em perseverança, em coragem, em determinação. Eu vejo meu filho tudo isso, e um pouco mais. Porque meu filho, ele fala sobre tudo, ele conversa sobre tudo. E assim, como que eu não vou achar meu filho inteligente? Sim. Não vou achar meu filho grandioso, né? E eu sempre tive essa percepção dele, assim. Eu não entendo porque ele não se via assim. Mas no meu olhar de mãe sempre foi. Sempre. Sempre. E assim, ele pegou para ele estudar para a UAB. A gente não estava em condições de... Porque eu já estava pagando a faculdade dele. E eu não queria que ele mudasse da universidade que ele estava. E era bem cara na época, né? Ele estudava no Mackenzie. E ele falou assim, mãe, eu vou fazer estágio para te ajudar a pagar a faculdade. Tá, ele foi fazer estágio, ele dava o dinheirinho do estágio dele, para mim não ter que tirar ele queria sair, eu falei, não, você vai até o final lá agora. E aí, eu me lembro que ele falou assim, mãe, eu vou te dar muito orgulho para você e pro meu pai. E ele se trancava naquele quarto e todo mundo sabe que para você tirar a UAB
de primeira é difícil. Uhum. É difícil. Você tem que fazer cursinho, né? Eu conheço pessoas que são formadas há anos e não conseguiu, desistiu. E ele ficou naquele quarto meses estudando, trancafiado dentro daquele quarto. Às vezes nem comia. E aí, quando esse menino me passa na UAB, logo de primeira, pensa ali numa mãe. foi a sua recompensa do investimento que você ficava na cabeça dele, que ele era E o aí eu tive primeiro, toda que ele era. certeza que faz total diferença. E eu ainda escrevi em uma carta para ele, no dia da prova eu escrevi, ó, vai lá e mostra toda a sua determinação, sua garra, seu foco, tudo que você fez, ó, você vai ter a sua vitória. Meu Deus. E quando ele me dá a resposta, aí você sabe que você tem um ser que sempre tá ali olhando por você. E aí volta de novo, as palavras têm o poder. Porque se você trabalha isso já dentro de você, é o que eu falo isso para as crianças. Comecem a acreditar nisso, sabe? Começa a valorizar quem é você. Não deixe que as outras pessoas coloquem em você diferente disso. Que nem o outro aluno meu, o outro Pietro, que a própria família já menosprezava, colocava... E eu fiz questão desse menino ir lá no palco e fazer a leitura para a família. Eu escolhi para a família. Não foi qualquer texto. Queria que ele lesse para a família. E ainda escolhi um texto que fizesse sentir lá na alma. Saíram chorando e vieram a falar comigo. Professora, muito obrigada. Eu falei, não, você tem que agradecer a ele. Porque eu só mediei. Eu só fiz meu papel de professora, que é a minha obrigação. Mas todo o mérito é dele. Assim como é o Pietro. O meu Pietro agora, o recente, que ele me manda mensagem, que continua ainda com ligações com ele. E aí ele fala, professora, tudo que você me falou. Eu falei, e aí, Pietro, não tá indo pra direção, não? Não, professora, não. Então você percebe que faz total diferença. Sim. Fora os outros, né? A Albany, que é uma aluna minha que fez até... Ela fez reclassificação, foi pro 8º ano. Uma menina de 5º foi pro 8º, porque ela veio pro Brasil. Ela perdeu, né, 2 anos. Ela é venezuelana. Ela foi ontem na escola falar da professora. Eu me sinto grata. Porque eu acho que, como você disse no início, tinha o momento certo de eu estar lá. De eu estar fazendo o meu papel. Porque eu precisava conhecer alguém que ia me transformar, para mim também transformar outras vidas. E é essa a minha missão. E eu entendi já a minha missão. E eu vou seguir nessa minha missão. Até quando o meu Criador quiser. E com você, claro, junto comigo. Sim, com certeza. Oh, Jesus amado. É isso. E cada vez, a primeira vez que eu te ouvi falando, em vez de você falar alunos, você falou os meus estudantes, os meus acadêmicos. Cara, eu já sei, porque é um choque pra mim também, sabe? No mundo que a gente tá hoje, de tanta coisa que a gente vê por aí, né? Anteontem eu fui no cinema e eu saí do cinema, era 5, 6 horas da tarde. De repente veio assim uma leva de estudantes, eles eram adolescentes assim, todo mundo meio que segurando a bolsa, meio que, sabe, assim, porque eles estavam em bando, né? E eles só eram crianças saindo da escola, sabe? Então, assim, já tem já é criado, né, todo um contexto para essas crianças de que elas vão ser perdedoras, de que elas vão ser Zé Ninguém, né? De que elas vão ser... Eles não têm sonho. Eles chegam pra nós e você vai trabalhar o sonho dessa criança, ela não tem sonho. Sim. Que sonho, professor? Porque não vê o pai e mãe sonhando, não vê vô e vó, tio, não vê ninguém sonhando. Que sonho, né? sonho. Então, assim, quando eu te vi pela primeira vez falando dos meus estudantes, eu falo pra eles que eles são acadêmicos. Gente, ai meu Deus, eu acho isso incrível. E aí me dá um gás, Cida, de que é possível, muito possível, entendeu?
E é muito aquilo, né? Que quando a gente ouve aquela música lá do passarinho, né? Da gente se curar, né? E para ir pro mundo, né? Porque é isso, você se trabalha, você se observa, você se cura, você se ama. Você se ama, né? Você reassina o contrato do seu amor com você mesma a todo tempo. E aí, cara, não tem, sabe? É matemático, a vida é matemática, tá? Cada vez mais eu tenho para mim que a vida é pura matemática. Entende? Então, quando você faz aqui, sabendo que você está plantando, né? E aí você começa sem expectativa. Se um der fruto, ó. Então, porque aí você começar sem essa expectativa de você já querer transformar os 33, aí ferrou. Se você vai querer, eu vou mudar eles, eu vou ser isso. Não, não vai dar. Esquece. Vai acontecendo. Né? Aquele dia que você falou que você fez a reunião com todos eles, você começou falando de você. Você começou falando das suas vulnerabilidades. E aí é a hora que o aluno fala assim, caraca, essa professora tá aqui, né? Se debulhando pra gente. Peraí, professora, eu quero. Porque eles vão querer, é isso, eles vão querer fazer igual você fez. Agora, se você começa numa arrogância de que eu sou professora, de que eu isso, que eu aquilo, e cala a boca todo mundo que eu tô falando, aí ferrou, né? Aí ferrou. Então, assim, é inspirador, Cida. É isso que eu percebo. Faz total diferença. Isso faz eu enxergar cada vez mais que tudo é possível. E que os professores entendam que essas crianças, elas precisam ser acolhidas. Primeiramente acolhidas, porque a nossa classe está sendo cada vez mais desvalorizada. Sim. Né? A gente sabe disso, desrespeitada. Mas se você vai com um olhar diferente para dentro da sala de aula, para quem está chegando agora, mas vá com um olhar de mudança mesmo, sabe? De transformação, porque é possível. Sim. É muito bacana quando você percebe que o aluno te ouve, que o aluno vê em você alguém como referência. Sim. Alguém que você pode contar. Não alguém que vai estar ali para se impor. Eu não sou essa professora. Eles estavam muito acostumados com professores que muitas vezes... Tô nem aí. Tem essa palavra, né? Tô nem aí. Quer abrir caderno? Abre. Que é aquele professor que eu vi, não só professor, tá? Qualquer pessoa na face terrena que me irrita num grau, que é o quê? A pessoa que exige... ela adora exigir. Vai pra rua pra passear pra exigir os direitos dela. Porque o ser humano tá nisso agora, né? Só quer saber de bandeira do direito. Sim. Cadê os deveres? Isso, olha, eu me altero, né? Porque tá Cobrar muito é isso. Cobrar é fácil, gente. Cadê? Você faz o seu cobrado primeiro? E você faz o seu com amor? Você faz o seu bem feito? Você faz o seu com alegria? Você faz o seu mentalizando que o seu vai multiplicar? Porque aí, quando você faz o seu direitinho, aí sim você pode, de repente, você tá com total direito de ir lá subir as suas bandeiras. Mas faz o seu primeiro. Primeiro faça. Pra depois você poder cobrar. E faz Mas hoje em dia tá cada vez tá o inverso. O mundo está de ponta cabeça. Todo mundo quer a facilidade. Enquanto você faz algo que tá sendo útil pra mim, com muita facilidade, ok. Mas se você tiver que fazer um mínimo que seja de esforço, aí já não dá mais. Aí você tá imaginando. Você tá me forçando. Aí é uma seita, né? Você aceita. Ai, Cida! Tamo juntos, gente. Meu Deus do céu! Meu Deus. Que incrível. Muito obrigada. Em todos os sentidos. Muito obrigada por você me permitir. Eu tenho que te agradecer, mulher. Eu preciso só concluir falando assim, dessa transformação da Cida desde quando eu cheguei aqui, que as pessoas entendam. Você disse, é a terapia, eu não sei mais se é terapia.
Na verdade, eu acho que você faz com as pessoas é um encontro consigo própria. Você é tão, ao mesmo tempo que você vem com essa, né, Essa retidão, firmeza, né, essa braveza, muita mas sede. ao mesmo tempo você é tão sutil com as suas palavras, porque você faz para internalizar na pessoa. E quando você vai lá no fundo da alma da pessoa, ela tem que estar disposta. Por isso que os dispostos se atraem, né? A Thalita, nesse contexto todo, né? Nesse impulso que muitas vezes você chega, né? Que às vezes até a gente recua com medo, não é? A gente às vezes tem um pouquinho de... Fala assim, meu Deus. Meu Deus. Ou não faz, né, amiga? A nossa general. Ela vai A nossa chegar, general. Então, é assim, é isso, é um poder de ordem. Tem que colocar ordem, porque as pessoas estão muito acostumadas com as coisas, é um oba-oba, e não é. Você tem que entender que as coisas têm que ter um direcionamento, e você tem que estar disposto a isso e se permitir para que isso aconteça. E eu tenho que dizer claramente que quando eu cheguei aqui há quase 3 anos, eu estava realmente disposta a isso. E quando eu falo que eu adentro desse espaço, para mim é um espaço sagrado, eu vejo que todos que entram aqui, entram de uma forma e saem de outra maneira. Mas para você entrar e sair de outra maneira, você tem que estar aberto a tudo isso. Sim. Porque aí você vai se permitindo, você vai se desvencilhando de coisas e você vai tirando, né, coisas que não te pertencem mais. E você vai fazendo essa troca de coisas que vai te abrindo caminhos, vai te dando novas oportunidades e abertura de horizontes. Então eu posso dizer que essa Cida, que cada dia que eu me percebo, cada dia que eu acordo, eu vou me olhando assim e me percebendo a partir do momento que eu comecei a respirar. Antes eu não tinha esse momento comigo. E aí eu, de novo, levo para a sala. Vamos lá, gente. Respirando. Primeiro, já chega com um bom dia. Olha o bom dia, o sorriso. Porque esse sorriso, isso vai fazer a transformação para o outro. Para quem chegar do teu lado e falar, nossa, mas se ela tá sorrindo, bom para ela, mas não, você vai fazer diferente. E aí a sala já muda. Vamos olhar lá para fora, olha para a beleza, olha, a gente tem um monte de árvores, né, na minha janela, eu olho para as árvores. Gente, olha lá, eu não tinha isso, Thalita, eu não tinha. Eu tinha tudo isso à minha volta e eu não percebia, porque eu estava conectada só com o meu trabalho e com o meu mundo, com a minha bolha, de achar que as pessoas eram mais importantes para tudo isso. E aí, quando eu adentrei aqui e comecei a perceber coisas que você me dizia, que era eu que tinha que perceber. Eu. Tudo começa por mim. E tem várias músicas que diz isso. Primeiro, eu, né? E quando eu tenho essa transformação, quando eu me transformo, eu vou transformar quem está ao meu redor. Automaticamente. É Automaticamente. É eu me percebendo, é eu vendo tudo isso. Então isso faz total diferença. Então eu sigo com o meu lema. Seja mudança no mundo que você quer ser, né? Seja essa transformação. Então, eu primeiro aprendi a estar todos os dias me transformando. Todos os dias eu me olho, me resgato em certas coisas para falar assim, Cida, hoje tá tudo bem. Hoje tá tudo bem. Se isso aconteceu. E assim, não é fácil. É um trabalho constante, é diário. É diário. Tem dia que você tá, aí você fala, não, peraí, vamos lá. Pensa, respira. Olha quanta coisa, olha para o lado. Olha quanta coisa que aconteceu, olha quantas mudanças houveram. E aí é onde você percebe que basta você ir num dia de cada vez. E que ninguém pode tirar brilho de ninguém. Por isso que eu trouxe a pedra para os meus estudantes, para eles entenderem. Porque cada um tem o seu brilho. Sim. Não adiantava eles pegar a pedrinha e trocar com o outro para ver o seu brilho. Ninguém trocou. Porque cada um tem o seu brilho.
E cavucar, né? Lá Cada um tem o seu brilho. Seja na área escolar, que né, nós trabalhamos como professores e muitas vezes é uma área que todos tinham que ter a mesma fala, né, de você fazer a transformação. Você é educador, mas às vezes você vê que é uma coisa de querer ser melhor que o outro. E o mundo não precisa disso. Chega, gente, vamos dar basta. Já estamos vivendo muito. Já deu, né? Já deu. Fiz um trabalho de Malala esses dias que foi para eles entenderem, sabe? Terrorismo já deu. Revolta, o povo querendo se matar, isso, aquilo, outro. Vamos fazer diferente. Mas isso começa a partir de mim. Sim. Então, se tudo isso aconteceu na vida da Cida, da Maria Aparecida, uau! Todo mundo pode também. E então eu sou extremamente grata a essa grande mulher que é você, Thalita. E eu espero que os dispostos estejam aí para querer se transformar também. E aí ter esse encontro, um encontro com a Thalita, um encontro consigo próprio. E essa mudança vai acontecer, porque tudo depende de cada um de nós. Muito, muito, muito obrigada por... Arro! Te amo, Cida, te amo. Muito obrigada. Pra gente lembrar desse dia. Olha, a comida com meu anel. Ai, que arraso. É isso então, galera. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e manda pros dispostos. É isso. Hoje tá filé esse vídeo. Meu Deus do céu. Beijo.